Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje o vídeo vai estar um pouco diferente. Hoje eu também quero falar sobre mudanças e decisões importantes que eu precisei tomar, tá bom? Hoje aqui é terça-feira de manhã, eu vou treinar agora, porque essa semana eu voltei pra academia, né? Eu tinha tirado um tempo aí devido à rotina muito acelerada, mas eu tive que retornar. É importante cuidar da saúde. Eu já estava começando a sentir muitas dores no corpo, e aí eu falei, não, agora tem que voltar a treinar. E hoje aqui, né, é uma terça-feira, e geralmente às terças-feiras eu reservo esse dia para gravar, editar vídeos, organizar tudo que eu tiver que organizar e também planejar as minhas aulas de inglês. E eu também tô dando aula de reforço, então eu tenho que elaborar atividades e eu também tenho que estudar, né? Então hoje é um dia que tá um pouco mais tranquilo, não tão tranquilo assim. Então depois aqui do treino eu vou passar lá na obra, porque eu preciso estar presente lá, ou né, as coisas não andam. Então eu vou lá todos os dias. E aí depois disso eu vou seguir para casa, porque eu vou trabalhar de home office hoje. Toda terça-feira eu busco trabalhar de casa, porque tem muita coisa a organizar. E eu não gosto de deixar acumular aí pro final de semana, sabe? Porque senão eu não descanso. E a gente precisa sim descansar. Descanso também é autocuidado, tá? Hoje vai ser um dia praticamente de organização e planejamento. Mas eu quero falar sobre um assunto muito importante. Né, eu falei lá no início do vídeo que é sobre mudanças. Eu vou abordar sobre profissão, principalmente aqui na minha idade, e também porque eu sou mãe. Então vem comigo e bora lá! Pé ali na padaria. Já estou treinada, tá ventando bastante hoje por aqui, apesar do calorzão. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, né, na obra, pra ver como é que estão as coisas por aqui, e vou aproveitar e já mostrar um pouco também, tá bom? Então vamos lá. Muros que já estão quase finalizados, pelo menos assim, nessa parte aqui da frente, a gente já passou, né, aqui a demão de pintura. Só que dali, bem ali daquele cantinho, lá pro final, ainda falta finalizar, né? E aquele lado ali daquele corredor também a gente vai aplicar textura. Eu já tinha mostrado aqui o telhado, nesse caso que a gente pintou, e a parte da fachada ali da casa, que tinha também uma textura, eu pedi para remover e nivelar tudo. E agora tá ali na massa corrida, só falta pintar. Deixa eu mostrar aqui também, essa parte aqui a gente teve que cavar, que a gente vai puxar, né, água daquela torneira ali tem água, mas eu quero também água naquele outro ponto, porque já tinha torneira aqui nesses dois lados do muro, mas aqui não tava saindo água, e a gente não sabe por quê, né, mas problemas de casa velha. E aí agora a gente tá fazendo essa cavação aqui e puxar. Olha só, tem um pássaro aqui, que lindo! Deixa eu mostrar, aproveitar. Gente, ai, que lindo. Vou pegar minha câmera aqui, pegar. O passarinho era aquele, mas ele já foi embora. Mas deixa eu mostrar aqui meu pé de acerola carregado. E ali, bem ali, tem um ninho. Eu acho que tem ovinhos lá, porque geralmente eu vejo, sabe? O passarinho lá chocando os ovinhos. No caso é a fêmea, né? Mas tá bem ali o ninho. E aí, olha só, carregado de acerola. Essa fruta é maravilhosa, cheia, rica em vitamina C. E aí eu quis preservar ela aqui, ela vai ficar aqui. Então vamos continuar aqui, que eu vou mostrar mais um pouco da obra, que logo eu tenho que voltar pro meu home office. Fazendo agora? Passando os cabos lá da alimentação do quadro. Aham. Isso aqui é pra quê? Chegar até lá no quadro de distribuição. Mas esse aqui é o que vai também energizar aqui fora? Vai fazer o quadro lá fora, vai ser lá da entrada lá, fazer o quadro blindado para alimentar lá na frente. Ah, tá bom. Beleza.
O banheiro foi finalizado hoje, a parte da impermeabilização, e agora vai iniciar lá o lavabo, né? Então, fase aqui finalizada. É importante realizar essa limpeza, tá vendo aqui, ó? Vai começar aqui o lavabo e aí já foi limpo. Então, é super importante fazer essa limpeza, tá? E aí vai começar aqui a impermeabilização, vai passar uma camada, a segunda camada, e só daqui 7 dias que a gente pode colocar o revestimento, o piso. Várias vezes, né, que aqui é o ambiente que eu mais quero ver pronto. É aqui que eu vou dar as minhas aulas de inglês e outros idiomas, mas eu tô muito empolgada pra ver aqui tudo finalizado, na verdade, né, porque reforma é um saco, tem que ter muita paciência mesmo, mas muito empolgada. Indo lá, vou pra casa, ainda tenho que deixar o almoço pronto e vou planejar aulas, organizar minha agenda, porque a semana é cheia demais. E deixa eu ir lá que a gente continua lá de home office. Prontinho, já cheguei aqui em casa, tô bem atrasada hoje já, porque eu parei lá na obra. E aí, reforma a obra, a gente tem que resolver muita coisa, né? Aí agora que eu vou deixar o almoço pronto, né? Tem que fazer feijão, frango, que eu gosto de fazer frango aqui na air fryer, mas eu tenho que temperar e tudo mais, limpar. Vou também aqui aguar minhas plantas ainda e limpar a casa. Eu nem sei se vai dar tempo pra, né, continuar aqui com o meu planejamento. Que eu ia começar a planejar as minhas aulas, mas acabou que eu tô chegando agora em casa e são... Olha só, já são 10 horas, quase 10h30, né, praticamente. Agora que eu consegui chegar aqui no home office, já deixei o almoço pronto, né, ali, enquanto eu consigo fazer algumas coisas. Eu vou editar aqui um vídeo e gravar essa parte aqui, porque é um assunto que eu queria falar muito. Não sei se alguém está passando por isso. Vamos lá. Eu iniciei hoje o vídeo falando sobre mudanças e decisões, certo? Bom, pessoal, antes disso eu preciso contextualizar. Eu vou primeiro falar aqui da minha profissão, porque as mudanças e decisões vêm por conta disso. Eu fui embora do Brasil em 2006, tinha 19 anos, tinha acabado ali de sair do ensino médio, né? Pra falar bem a verdade, quando eu terminei o ensino médio, meus pais não tinham condições de me pagar aí uma faculdade, fosse fora, fosse particular, principalmente aqui na minha cidade. O curso que eu queria era muito caro. E os meus pais não teriam condições mesmo que eu estudasse fora numa universidade federal, porque aí você tem que pagar aluguel e etc. Aí o que acontece? Eu tive que entrar pro mercado de trabalho, eu não conseguia ali fazer minha faculdade de imediato, mas até aí tudo bem. Falei, vou para o Japão, quero ter essa experiência. Meu pai já estava lá, minhas irmãs já moram lá há muitos anos, nunca voltaram pro Brasil. E aí só tava meu irmão, minha mãe e eu aqui no Brasil. E aí eu fui embora para o Japão porque queria ter essa experiência internacional, queria conhecer o país do meu pai, porque meu pai é japonês, eu sou Nisei. Tá passando um carro de som agora, nesse exato momento. Então eu fui para o Japão, comecei a trabalhar, juntar dinheiro, né, porque eu queria fazer ainda o curso, eu queria fazer minha faculdade. Só que aí foi passando o tempo, eu fui fazendo amizades e aí eu fui estendendo mais a minha estadia no Japão, né? Eu queria ficar 3 anos, 4 anos, acabei ficando 7. Mas por quê? Porque eu também comecei a estudar lá, né? Eu queria melhorar o meu inglês, eu tinha inglês aqui de cursos, né, aqui no Brasil, mas não era fluente, pra ser bem sincera, né? E os meus professores eram nativos, então eu tive ali professores britânicos, australianos, norte-americanos. Foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Acho que durante a gente tinha, né, que apresentar, fazer apresentação de trabalhos e tudo mais, era bem puxado, tá? Eu tinha que estudar de segunda a segunda. Eu trabalhava o dia inteiro e eu ainda estudava de segunda a segunda. Ai, foi maravilhoso. E acho que uma dessas apresentações, né, que eu fazia, teve um dos meus professores que falou assim: Daisy, por que você não leciona? Eu coloquei aquilo na minha cabeça e aí eu comecei a fazer um curso profissionalizante para lecionar, no caso, língua inglesa. E aí foi maravilhoso, foi outra experiência maravilhosa.
E aí foi quando eu coloquei na minha cabeça, vou ensinar inglês, eu quero ser teacher. E aí foi passando o tempo, aí depois de 7 anos, em 2012 eu vim de férias aqui para o Brasil e fiquei um tempo, uns 2 meses, se eu não me engano, eu não lembro agora, para ver como é que estavam as coisas por aqui. Eu sentia muita saudade e também tinha muita vontade de fazer a minha graduação. E aí, quando foi em 2013, eu voltei. Logo na primeira semana que eu já estava no Brasil, eu comecei a trabalhar como teacher numa escola de inglês. Logo depois disso, eu virei supervisora dessa escola. Mas foi uma experiência maravilhosa, eu tive alunos incríveis nessa escola. E aí depois eu quis fazer pedagogia, né? Porque eu queria atuar também em escolas de ensino regular, queria essa experiência. Comecei a cursar pedagogia e logo eu recebi uma proposta para entrar numa escola bilíngue aqui da minha cidade, que também foi uma experiência maravilhosa, né? Eu tive ali experiência na educação infantil, no ensino fundamental das séries iniciais. Eu fui também alfabetizadora, trabalhei por 2 anos na alfabetização, que seria o primeiro ano, né? Em língua inglesa, que eu amo. Então depois eu fui para o 2º ano, que eu me apaixonei mais ainda. Eu casei em 2017, tinha finalizado a minha graduação de pedagogia. E aí eu tinha 2 caminhos. Ou eu seguia, né, o percurso aqui de professora, né, fazer especialização, fazer um mestrado, ou eu ia seguir meus sonhos, que era a arquitetura. Conversei com meu esposo e tudo mais, ele super me apoiou, e aí eu entrei no curso de arquitetura em 2017, né, no caso no 2º semestre. E aí comecei a fazer o curso de arquitetura. Eu conseguia conciliar, né, a minha vida de professora e de estudante de arquitetura, apesar que era muito pesado, mas agora eu tinha condições de pagar ali a minha graduação dos sonhos, certo? Em 2020, chega o quê? A pandemia. E aí o meu curso passa então a ser remoto e eu continuo dando aulas. Até que em 2021 eu engravidei e aí eu já não consegui conciliar tudo. Eu saí da escola bilíngue e fui seguir a minha vida como arquiteta. Em 2022, que é quando eu me formo, né, que eu vou fazer ali a minha colação de grau, eu começo a atuar como arquiteta. Já estava vivendo meu sonho e tudo mais. E é quando eu começo a pegar projetos. Gente, meu primeiro projeto eu cobrei R$500. Eu vou colocar aqui na tela qual foi meu primeiro projeto. Foi numa fazenda. Eu fiz o projeto de ampliação. Era um quarto master, tá? Que aí ia closet, banheiro, o quarto tinha banheira com uma vista maravilhosa ali, sabe? Em casa pra natureza, então os clientes queriam, né, tudo em vidro. E aí eu cobrei R$500. Um projeto super complexo, mas o que eu pensei? Eu queria experiência, eu queria bagagem, eu queria portfólio, então eu fiz projeto de ampliação, né, no caso ali detalhamento de arquitetura, projeto de interiores, que aí vem os móveis planejados, junto com a luminotécnica. Então eu fiz tudo e ainda acompanhei a obra grávida, que era em outra cidade, né, então eu pegava estrada, nossa, e na pandemia. Então imagina toda essa situação. Só que eu queria ser, né, arquiteta, eu queria experiência. Peguei outro projeto que aí eu já levei, foi cano, né, levei calote, na verdade foram 2, tá, 2 calotes que eu levei, um foi de uma clínica e o outro foi de uma chácara. Nunca vou esquecer esse da chácara, porque eu comecei o projeto, eu entreguei e não recebi, mesmo cobrando barato, tá, eu cobrava muito, muito barato. E aí foi passando o tempo, 2022, né, tava formada, comecei a pegar alguns projetos particulares. Chegou o final de 2022, eu ali fiz a minha sociedade com hoje a minha atual sócia, né? A gente trabalhava aqui, né, de home office, então a gente atendia nossos clientes aqui. E por um ano a gente ficou juntando dinheiro dos projetos que a gente ainda cobrava barato, muito barato, tá? Eu acho que o projeto mais caro dessa época foi aí R$3.000 de um apartamento, não lembro agora quantos metros quadrados, mas acho que eram 130. Vou colocar na tela aqui também o projeto que a gente fez desse apartamento completo, reforma, luminotécnica, interiores, e hoje a gente sabe que a gente cobrou bem abaixo. Gente, para ter um parâmetro, era um projeto que era para ter sido cobrado uns R$20.000, a gente cobrou 3.
com 3 tipos de projeto. Com o passar do tempo, a gente já sabe que cobramos super errado. Até aí tudo bem, queremos experiência, portfólio, queremos ser indicadas e tudo mais, né? Ainda acompanhei a obra, só que aí agora eu cobrei, né? Então tudo bem, tranquilo. Adquiri mais experiência e foi maravilhoso também, né? Ter essa experiência, enfim. Aí foi passando o tempo, a gente foi pegando mais projetos e foi juntando dinheiro. Ou seja, desde 2021, que eu saí da escola, que era onde eu tinha minha renda fixa e eu pagava as minhas contas, eu passo a ser arquiteta autônoma, pego alguns projetos ali de R$500, R$600, R$800. Assim, não dá para pagar as contas, gente, não dá. E no ano seguinte eu passo, né, a pegar mais projetos, cobrar um pouquinho melhor do que eu cobrava quando era sozinha. Começo a juntar dinheiro porque a gente queria sair do home office, mas na verdade o primeiro plano era a gente ir para aquele espaço de coworking, né? Só que aí a minha sócia com a mãe dela ofereceram ali um espaço no mercado pra gente reformar ali do zero. Era um espaço pequeno, né, simples e tudo mais. Algumas coisas saíram ali do planejado, porque, né, reforma é assim mesmo. Só que o plano inicial era fazer algo muito simples. Só que aí passou do orçamento, meu esposo ainda teve que colocar dinheiro, a minha sócia também, eu não tinha dinheiro, né, era o dinheiro que eu recebia dos projetos. Eu estava mais um ano sem salário, sem receber nada. Isso é 2022, 2023, e chega 2024, a gente já tá na sala atendendo alguns projetos, só que ainda não cobrando da forma certa, tá? Era ainda cobrando barato, mas aí eu já passo a ter um salário ali de R$500 entra no mês, 600 no outro, e aí vai. Mas sempre essa faixa de salário, né? Nunca chegava a R$1.000 ou um salário mínimo, que seja. 2024 todo. Em 2024 eu também viajo para o Japão, continuo trabalhando de lá, pego alguns projetos e tudo. Eu tinha planejamento de ficar uns 6 meses no Japão. Eu queria trabalhar lá, juntar dinheiro. Só que aí o meu esposo consegue comprar, né, fazer negócio de um terreno onde ele queria também construir um espaço para ele, para ter escritório. E aonde eu tô, lá naquele tour que eu fiz aquele vídeo, é alugado. Gente, a gente tem que precificar luz, aluguel, enfim, todas as coisas que demanda, né, manter um escritório. É como se o escritório também precisasse de um salário. E aí eu comecei a cobrar, embutindo todos esses valores para quem entende de gestão, né? Você tem gastos fixos, variáveis e fora que você também quer um salário. E aí todo mundo achando caro, ninguém fechando o projeto. Isso em 2024. 2025 é pior. E agora eu vou chegar na realidade, tá? Em 2025, até agora, a gente já tá quase em setembro, eu peguei 3 projetos. 2 sendo consultoria. Projeto de consultoria é muito mais acessível, é mais barato, né? Tem gente que não pode pagar um projeto ali completo de arquitetura, mesmo eu cobrando mais barato do que é praticado no mercado. Aí foi quando eu tive que tomar uma decisão. Mas quando eu voltei do Japão, foi para justamente fazer o projeto desse espaço, né, que meu esposo comprou, pra gente construir ali. O primeiro plano era para ser o escritório. Ele ia ter ali o espaço dele para engenharia e eu para arquitetura, né, junto com a minha sócia. Só que aí eu resolvi, dentro do projeto, fazer uma sala de cursos, porque meu esposo, ele dá cursos voltados para engenharia. Ele, nossa, tem domínio de vários programas, então as empresas procuram ele e ele acaba fazendo esses cursos em outros espaços. Eu falei, não, eu vou fazer aqui uma sala de cursos para você. Qualquer coisa eu também faço aqui alguns cursos para mim voltado para arquitetura. Lembrando que em 2024 eu fiz um grande investimento numa pós-graduação. Eu tenho pós-graduação em design de interiores e ambientação, então eu posso fazer projetos ali, né, voltado para paisagismo, para luminotécnica, além do que eu já podia fazer como arquiteta, né? Só que eu me especializei ainda mais. E fora que de interiores também, né? Móveis planejados, foi um investimento alto, porque foi pela PUC, né, que eu fiz a minha pós-graduação lá do Rio Grande do Sul, maravilhosa, professores incríveis, eu aprendi muito, abriu muito a minha cabeça, nossa, muita coisa eu aprendi mesmo. Tá,
Aí eu fiz o projeto, né, do nosso espaço de reforma, que é a obra que eu tô acompanhando, e criei essa sala de cursos assim, sem nem imaginar que iria precisar muito mais do que meu esposo. Porque como é que eu pago contas, não pegando projetos, cobrando ainda barato, mesmo eu cobrando barato, as pessoas ainda acham caro. Como é que eu vou pagar as minhas contas, ficar dependendo do meu esposo, que eu preciso ajudar ele também. A gente tem uma filha e hoje tudo tá muito caro no Brasil. Viver para sobreviver não dá, né? A gente também tem que pensar em viver, tem que pensar em viajar, lazer, tem saúde, alimentação, educação, né, para minha filha. Quando eu tomei essa decisão, e eu voltei a dar aulas, o que me deixa tão feliz, sabe? Porque eu realmente sentia falta de ensinar, né? Eu lecionei por mais de 15 anos. Eu tenho uma bagagem muito extensa na área da educação e eu tô muito feliz de retornar. Eu sou pedagoga, eu sou professora de inglês, eu sou teacher, né? Como eu falei, tenho muitos anos de experiência e essa foi a decisão que eu tive que tomar. Porque, como eu falei, eu não estava conseguindo pagar as minhas contas. Acabou que, com o tempo, a arquitetura virou um fardo, né? Eu amo essa profissão, eu acho super importante, porque para quem contrata, né, um projeto de arquitetura que vai construir aí do zero ou vai reformar, você não sabe o quanto é importante você ter esse projeto como ajuda, sabe? E assim, amo a minha profissão, espero ainda poder atuar, né, nessa área, mas nesse momento eu vou precisar dar uma pausa porque a arquitetura não paga as minhas contas e a gente precisa pagar contas, ainda mais quando é mãe, né? Então assim, vou dar essa pausa, né? Não quer dizer que eu desisti, mas eu vou continuar aqui a minha carreira como teacher. Estou dando aulas particulares de inglês, dou aula de reforço para alguns alunos dessa escola bilíngue que eu trabalhei um tempo atrás. Então assim, eu tô muito feliz, não tô triste com essa decisão. E aí é isso. Hoje é uma terça-feira, ontem eu dei aulas, né, várias aulas, não consegui gravar e aí resolvi gravar esse conteúdo hoje para falar sobre isso, né? Que às vezes você realmente tem que colocar na balança e tomar decisões, porque não dá para continuar ali no seu sonho se não paga as contas, né? Então, se eu não tivesse meu esposo, provavelmente eu estava passando muita dificuldade financeira. É um dia que eu reservo aqui, né? Eu mostrei um pouco assim da rotina, porque a terça-feira eu não dou aula, então eu vou mostrar aqui a minha organização, meus planejamentos, mas eu queria entrar nesse assunto porque eu não vou ficar focando em arquitetura, não tem como eu ficar criando conteúdo em obra, em reforma, se eu não tenho um cliente, pessoal. Adoro falar sobre decoração, design de interiores, paisagismo, plantas, amo, mas como eu falei, não tenho público, né? Como é que eu vou criar conteúdos se eu não tenho como criar esses conteúdos e ficar inventando, né? Eu estou muito feliz, ainda bem que eu projetei ali a minha sala de cursos, então eu vou voltar a lecionar, vou deixar ali a minha sala ainda, né, para possíveis projetos, um extra aqui e ali, e também para eu trabalhar, para eu planejar, para eu fazer as minhas coisas. Mas a sala de curso vai ser muito mais para mim do que para o meu esposo hoje, olha só, né? Então agora eu vou aqui mostrar o que eu vou fazer, tá? E continuar o dia, porque a terça-feira é quase meio-dia. Daqui a pouco eu vou buscar minha filha na escola. E aí à tarde eu faço esse planejamento aí para a semana inteira para eu poder dar conta. E quem estiver também passando por algo parecido ou já teve, né, no caso aí, que mudar de profissão, pausar, comenta aqui que eu quero saber o seu relato, tá bom? Pronto, voltei, estava aqui planejando, né, as minhas aulas, deixando tudo organizado para amanhã, porque amanhã é quarta-feira e é um dia muito corrido, muito cheio. Eu vou na academia, primeiro eu deixo, né, faço toda aquela rotina, deixo minha filha na escola, esposa no trabalho, aí eu vou treinar, também ainda tenho que ir atrás de material para abastecer lá na obra, então vou fazer visita lá na reforma também. E aí eu não vou ter muito tempo para planejar, elaborar atividades, então geralmente eu faço isso todas as terças-feiras. Já vou deixar aqui tudo impresso, né, para amanhã, porque depois que eu for na obra, eu volto para casa, faço almoço, limpo a casa, já saio aqui com tudo preparado, né, as atividades impressas e tudo mais.
E aí eu só vou voltar 9 horas da noite. Então assim, mas eu tô muito feliz com a minha decisão, essas mudanças aqui que ocorreram. Tô conseguindo pagar as minhas contas, mas enfim, teremos novidades ainda por aqui também. Então acho que a partir da semana que vem eu consigo, né, soltar qual é a novidade, e eu também tô muito feliz. É uma oportunidade que eu não pude recusar, mas eu só vou poder falar a partir da semana que vem mesmo, tá? Então fica ligado por aqui porque ainda teremos mais novidades. Agora estamos aqui passeando com o Thó, fazendo um passeio noturno com o meu cachorro. Antigamente tinha a Hannah também, né? Eu tenho uma outra doguinha, a Madu, a vira-lata, que eu adotei, mas não é possível passear com ela. Ela se desespera com os latidos ou quando ela vê outra pessoa, e aí ela é muito forte e eu não consigo segurar ela, conter, né? Então quem passeia com ela é só meu esposo, e ele só consegue passear lá pelas 11 horas da noite. Mas agora a gente vai dar uma voltinha aqui. A gente vai dar uma volta lá no parquinho aqui do condomínio, né? Porque a gente mora no Brasil, diferente lá do Japão. A gente poderia passear pelas ruas, mas aqui não dá. Então a gente passeia no condomínio mesmo. Agora eu vou começar aqui a me preparar para dormir. Já tomei banho, escovei dente. E agora eu vou fazer a minha skincare noturna, né? Eu vou começar aqui aplicando o óleo de coco, porque eu estou com base. Testei uma nova base hoje. E aí agora eu tenho que remover, né? Mas antes disso, antes de começar aqui a minha skincare, eu já vou aplicar aqui meu óleo de coco e conversar um pouco, né, a respeito do vídeo de hoje. Antes de passear com meu cachorro e minha filha, eu assisti um vídeo que fez muito sentido pra mim. O vídeo era sobre, né, se Deus te fez assistir esse vídeo é porque chegou a hora, né, de você assistir. E aí no vídeo falou uma frase que fez muito sentido pra mim, para o que eu tô vivendo agora, por conta das minhas decisões, essa pausa aí na minha carreira de arquitetura. E aí fez tanto sentido, eu vou dormir hoje muito feliz, porque eu escutei, né, na verdade eu assisti esse vídeo e escutei essas palavras, né, que dizia assim, não é sobre você chegar no destino final, né, e sim o que você se tornou durante esse processo. Então, não é porque eu estou dando uma pausa, né, agora na minha carreira quanto arquiteta, que eu tô desistindo de um sonho, né? Eu aprendi muita coisa, eu cresci muito, e assim, eu tenho só a agradecer, eu sou muito grata por tudo. Só que agora eu preciso tomar algumas decisões, né, importantes. E assim, teremos novidades, como eu já falei anteriormente, então é sobre arquitetura, mas agora de um modo diferente. Então, deixa eu já pedir aqui pra vocês, deixar o like, comentar aqui e não se esquece de se inscrever e me acompanhar também, tá? E até o próximo vídeo. Bye!